Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, analisaremos o Concílio de Constantinopla, que consolidou a cristologia na Igreja e debandou definitivamente a heresia ariana de combate à Trindade. Este vídeo está baseado no artigo de Lorenzo Perrone, de Niceia a Calcedônia, e consta no livro organizado por Giuseppe Alberigo, A História dos Concílios Ecumênicos, lançado pela editora Paulus. O Concílio de Constantinopla consolidou no Oriente e no Ocidente as decisões de Niceia. Independente disso, suas fontes são bem escassas. As principais delas não são as atas da reunião, mas documentos oficiais do Império, a Sinódica do Concílio, que aconteceu em 382, e testemunhos, como a de Gregório Nazianzeno e outros testemunhos de seus contemporâneos. A subida do trono de Teodósio como imperador do Oriente abalou significativamente a heresia ariana. O edito Cunctus Populus, promulgado em Tessalônica a 28 de fevereiro de 380, determinou a vontade do imperador a favor do credo niceno. Após o assassinato do imperador Gratiano em 383, no Ocidente, Teodósio pretende unificar religiosamente o império, mas para isso decidiu fazer inteligentemente a cooptação e a formalização eclesial. Os partidários de Niceia eram liderados pelo bispo Melécio, antes perseguido politicamente pelos arianos. Melécio liderava indiscutivelmente essa doutrina no Oriente. Aliás, a influência dos bispos orientais foram determinantes para a decisão do concílio. A participação romana foi ínfima, com apenas um representante do bispo de Roma. O concílio foi presidido por Melécio, depois por Gregório Nazianzeno e, por último, Nectário de Constantinopla. O concílio começa com o reconhecimento de Gregório Nazianzeno como patriarca de Constantinopla, empossado por Teodósio e com a responsabilidade de liderar as decisões doutrinais como referência. Ao seu lado estava Melécio, patriarca de Antioquia, que estava garantindo o apoio dos fiéis no entorno da Terra Santa. O problema estava nas suspeitas de Roma, de que havia uma disputa interna entre Melécio e seu ajudante Paulino. Este era considerado sabelianista, ou seja, acreditava que Deus Pai era que havia encarnado e não Deus Filho. A tarefa de Gregório era agradar Roma, Alexandria, Constantinopla e, mais difícil, Antioquia, que estava dividida. Outro problema assolava a igreja, os hereges macedonianos, que negavam a divindade na pessoa do Espírito Santo. Sem interesse em negociar com os hereges, Gregório decidiu pela afirmação explícita da divindade do Espírito Santo, já que tinha total apoio do imperador. Tínhamos duas heresias em debates, os sabelianos ou modalistas e os pneumatômacos. O concílio decidiu que o primado da Igreja Oriental seria Constantinopla, modificando a decisão de Niceia que dava este título de primazia a Alexandria. A decisão foi política. Ela mexeu com os brios de Alexandria, considerada posto avançado de Roma. Talvez por retaliação, o bispo de Roma, Dámaso, através de seu representante Acólio de Tessalônica, acusa Gregório de não estar a favor do cânon 15 de Niceia, que dizia que um bispo consagrado numa sede não poderia aceitar assumir uma sede em outro lugar. Gregório era consagrado na Capadócia e não em Constantinopla. O interessante é que Teodósio sabia disso ao nomear ele como sucessor de Melécio na presidência do concílio. Além disso, pela estrutura imperial e pelo uso abertamente político do concílio, a decisão de Teodósio em destituir Gregório se deu pelo próprio bispo que, talvez se dando a perceber que estava sendo escanteado, decidiu por entregar os trabalhos. Assume em seu lugar Nectário, um simplório funcionário imperial supostamente indicado por melecianos de Antioquia. No campo da doutrina, após mapear as heresias que foram se formulando entre 325 e 381, o Concílio de Constantinopla declarou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só divindade, poder e substância, assumindo a realidade em três pessoas ou hipóstases. Além disso, afirmou de modo positivo ser Jesus verdadeiro homem e verdadeiro Deus, temas melhor apurados em Éfeso e Calcedônia. O concílio foi aprovado pelo imperador, sendo promulgado para a legislação e política religiosa do império.
Analisemos como ficou o credo niceno-constantinopolitano, conforme Henry Bentenson, no livro Documentos da Igreja Cristã, traduzido por Gerson Corrêa de Lacerda e lançado pela editora Haste. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, tornou-se homem e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e na Igreja una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.